Paz, minha querida. Bem-vinda, Adriana. Tatiane, querida. Maria do Carmo, paz, minha querida. Paz. Bem-vinda, Josinha, querida. Que essa tarde seja uma tarde de muita bênção para nós, para os nossos corações. Tenho certeza que o Senhor tem algo especial para nós. Aleluia. Creio sim que o Espírito Santo já está agindo. Amém. Vamos chegando. Soninha. Não, Kelly Ribeiro. Kelinha, minha querida, Deus te abençoe. Paz. Gente, vamos entrando, vamos ficando à vontade. Roxana, minha querida. Juninho. Aleluia. Vamos começar a nossa tarde de hoje cantando, adorando a Deus, exaltando ao Senhor. Queria te convidar a meditar neste louvor, a cantar comigo sobre esse chamado de Jesus. Charlene Feitosa, paz. Aleluia. Glória a Deus. Aí, Joane, minha querida, um abraço. Aleluia. Possamos ser instrumentos de Deus apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar.
te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deus te chamou para uma obra. As demais coisas Ele cuida. Aleluia. Ele te fortalece. Que essa tarde Ele te levante e te fortaleça. Com autoridade. Aleluia. Eu não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. Receba. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. E quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida de ti. Aleluia. Aleluia. Entrou muita pessoa querida aqui à tarde. Vanessa, minha irmã Cris, meu pai, Josinha. Entrou Cláudia. Cláudia Ribas vai estar conosco na próxima live, na quarta que vem. É uma bênção, é de São Paulo, missionária, uma abençoada, cheia de Deus, que vai estar com a gente. Aleluia. Eu queria compartilhar com vocês, continuando aquela palavra que a gente começou na quarta passada, sobre Cantares de Salomão, né, o texto a partir do capítulo, no capítulo 2, né? Hoje a gente vai ler o versículo 14. Eu expliquei sobre os elementos da natureza, né, que Salomão usa aqui para retratar, para falar do seu casamento. E há uma passagem aqui do inverno para a primavera, e ele convida a sua amada para sair, né? A gente falou sobre levanta-te e vem. A semana passada falamos sobre a mulher que se levantou prostrada a uma doença há 12 anos, e ela teve uma atitude de fé, de levantar, de ir ao mestre. E hoje nós vamos falar sobre mostra a tua face. E no versículo 14 diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas e no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Até aí. Próxima semana a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema. No inverno as pombas e os pássaros, eles se escondiam, né? Nas rochas, por conta do vento forte e do frio que era intenso. E esse pedido que mostra-me a tua face, a gente começa a perceber como assim, né? Nós passamos por invernos e passamos por momentos em que também queremos nos proteger de muitas coisas, e a gente se esconde muitas vezes. E a gente vê no capítulo, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, o versículo 12, o versículo 15, né, o capítulo 19 todo, se você ler, você vê a história, né, do profeta Elias, uma história cheia de sucesso, cheia de maravilhas de Deus, de milagres extraordinários da parte de Deus. Mas
em meio a toda essa trajetória dele, né? A gente lê o texto e a gente fica maravilhado, né? Com como ele venceu aqueles profetas de Baal e destruiu todo aquele povo. E ele fez com que o povo de Israel se aproximasse mais de Deus e glorificasse ao Senhor, dizendo que santo, só o Senhor dos exércitos. Então a gente vê como o Senhor trabalhou na vida desse homem. Mas ele também foi sujeito às desilusões, às decepções, às tristezas. E ele se escondeu também, em um período de tempo em uma caverna, fugindo de tudo e todos. Quantas vezes somos, afrontados por ameaças, por palavras que machucam o nosso coração. Vivemos esses conflitos diariamente. E eu quero que você perceba que você não é diferente. Elias era um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor, também foi sujeito a essas coisas. Nós também somos. Não somos super crentes, não somos super mulher, nem super homens. Temos fragilidades, temos momentos de introspecção. A gente muitas vezes se pergunta, será se é isso mesmo? Não estou vendo efeito, não estou vendo crescer, não estou vendo frutificar. Será se é assim? E a gente muitas vezes ouve palavras que nos desestimulam, que nos faz retroceder, que nos faz recuar. E no momento em que aquele homem ouviu aquela palavra daquela mulher, aquela ameaça de Jezabel, ele se decepcionou. Ele se interrogou, mas como assim? Se eu estou na direção de Deus, é Deus que está fazendo tudo que eu oro, o Senhor faz. E no momento daquela caverna, o Senhor encontrou Elias e disse a Elias duas palavras que eu quero dizer, que está aqui no versículo 15, né? No final do versículo 13 e no versículo 15, que o Senhor diz assim a ele: o que fazes aqui, Elias? Volta o teu caminho. Precisamos nos despertar quando nos abatemos com algo, com alguma tristeza, com alguma decepção, com alguma desilusão. Precisamos nos confrontar. Precisamos perguntar para nós mesmos em quem temos crido. O que o Senhor fez? Muitas vezes é a palavra das pessoas, muitas vezes é a afronta de outras pessoas que não está feliz com muitas coisas que acontecem em nossas vidas. E a gente se abate. E o salmista diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere no Senhor, porque eu ainda o louvarei. Então confie no Senhor, se levante, volte, mostra a tua face, volte para o seu caminho. Não deixe que as desilusões, que as decepções te paralise, te tranque em uma caverna, mas faça com que todas as desilusões, as dificuldades, as decepções te acrescentem, te cresça, te faça crescer, te faça desenvolver, te faça seguir mais forte, mais firme, mais cheios de experiências com Deus. Amém? E essa tarde eu quero que essa palavra penetre no teu coração. Se por um acaso você tenha passado por algum momento assim, de desilusão, de decepção, de palavras talvez que não foi no dia bom pra gente ouvir. Muitas vezes a gente não tá no dia bom pra ouvir certas coisas, né? E a gente se abate. Mas interroga a tua alma nessa tarde e pergunta a ela: por que te abates? Por que te perturba? Espere em Deus. Aleluia. Esse louvor que eu cantei fala sobre isso mesmo, sobre as desilusões da vida e o chamado de Deus. Qual é o mais importante? Obedecer o chamado do Senhor, saber que Ele cuida de todas as coisas, nos colocar totalmente à disposição, as nossas emoções, as nossas fragilidades diante do altar de Deus e prosseguir. Não é tempo de recuar, é tempo de prosseguir. Amém? Você é usado por Deus, é usada por Deus na sua casa, na sua família, na sua vizinhança.
Muitas vezes você não tem um cargo na igreja, mas você está ali, você ora por pessoas. Você tem uma função muito importante diante de Deus. Amém? Eu quero orar com você nesta tarde. Quero ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida. Hoje nós temos participantes maravilhosos conosco. Adriana Improta de Salvador, uma pastora querida, amiga minha, que vai estar falando do amor de Deus para nós e das suas experiências. Mas antes disso nós vamos orar. Pedir ao Senhor que continue, vivificando essa palavra dentro de nós, nos fortificando, nos fazendo crescer em meio às dificuldades, às desilusões. Amém? Querido Deus, nós te adoramos nessa tarde, nós te exaltamos neste momento, pela tua bondade, pela tua benignidade, pela tua justiça. Deus, pela tua presença no nosso meio. Nós queremos entregar essa tarde em tuas mãos, sabemos que o Senhor é fiel para cumprir todas as tuas promessas para conosco. E esse momento é um momento que não estava escrito em nossas agendas, mas aprovou o Senhor que estivéssemos assim, através de uma live, comunicando o teu amor, comunicando a tua paz, comunicando sobre a tua cura e os teus milagres, Pai. Então, através dessas redes sociais, estamos aqui. E te glorificamos também por elas, te exaltamos, porque há um tempo para todas as coisas. Abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que estão participando deste culto nesta tarde, porque é um culto de adoração ao teu nome, de louvor ao teu nome, e eu te convido, Pai, a abençoar cada uma delas. Te peço, Senhor, alcance o coração angustiado nessa tarde, alcance o coração que está desiludido, muitas vezes querendo desistir do chamado, mas que o Senhor fortaleça cada um de nós, fortaleça cada um do teu povo, Senhor, neste momento de crise, neste momento de fragilidade, Senhor. Traga a cura, traga a tua misericórdia, a tua paz, que excede o entendimento humano. Nós confiamos em Ti, confiamos em Tua palavra, cremos no Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco. Amém e amém. Glória a Deus. Antes de ouvir a Adriana, eu queria ouvir Geisa. Geisa tem um louvor para nós, para o nosso coração nessa tarde. Enquanto a Adriana se prepara para entrar também. Paz, linda. Tudo bom? Tudo bem, Gê? Graças a Deus. Como é que tá aí? Tudo bem, tudo em paz. Oh, meu Deus, eu achei que ia ouvir primeiro, né? Tá linda. Você é linda, Pô, de Gê. vergonha, só Jesus na minha vida. De nada, vamos cantar. Creio que Deus já estava ministrando ao meu coração também sobre isso, né? Sobre o cuidado dele, sobre o amor dele. E eu já estava, falei, ai meu Deus, o que eu canto, né? Você vê que a gente fica sempre naquela preocupação, não quero cantar por cantar, mas que seja algo que possa ir de encontro aos corações. E quando você começou a cantar, a louvar, e foi falando sobre o cuidado de Deus, era isso que realmente Jesus já tinha colocado no meu coração também, né? O Amém. Espírito Santo de Deus. E Ele tem cuidado de nós, né? E nós temos que confiar, descansar nele e crer no cuidado dele. Amém? Nos louvar, Senhor. Amém. Tá dando pra ouvir? Aumenta só mais um pouquinho o áudio. Do teu lado eu estou. Peraí, gente, deixa eu voltar aqui que o trem. Vou fazer direito, né? Que não tava dando pra ouvir, eu também não tava ouvindo direito, mas eu fiquei com medo de ficar alto aí. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar,
Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Aleluia. Meu Deus, Pai, nós esperamos em ti, confiamos em ti, olhamos pra ti. E olha o que ele diz ao nosso coração nessa tarde. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar. E eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa tua alma em mim. E comece a sorrir. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Deus te abençoe, Geisa, e te guarde. Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu amor. Obrigada. Beijão. Beijo. Fecha. Aleluia. Como todas as quartas, eu choro o tempo todo. Como é bom ouvir o Senhor falar conosco através da palavra, através do louvor. E toda tarde é uma surpresa de Deus para nós, né? Então vamos ouvir nossa querida Adriana, vou chamar ela, porque o tempo corre e a gente tem muito que ser abençoada ainda nessa tarde. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu sei como tá aí para você, mas para mim tá um banquete do Senhor. Aleluia. Oi, Olá, a paz, amiga. paz, que coisa boa. Digo mesmo. Que coisa boa poder estar compartilhando desse mesmo sentimento, o Senhor, não é tão presente em nossas vidas e esses louvores, a sua fala também me alimenta, também nutriu a minha alma que agora eu sei que o Senhor está presente e conosco eu estou vendo aí um monte de gente assim querida que eu não esperava, pessoas de São Paulo,
daqui, da igreja, nossa igreja em Lauro de Freitas, Tabernáculo de Deus, também de Mata de São Bênção. João. E eu quero mandar um beijo grande para todos vocês e agradecer esse apoio, esse carinho. Querido Tiago, que é uma bênção, tem vivido o movimento de Deus na vida dele. E a gente tem acompanhado daqui. Um beijo grande também. E eu sei que essa é uma tarde de graça, de favor de Deus. É uma tarde também de conscientização de muita coisa que a gente precisa entender a respeito desse tempo. Você falava de descansar em Deus e realmente é isso que devemos fazer. E o Senhor me deu uma palavra, que essa palavra vem falando comigo a respeito deste tempo, desde quando tudo começou. Desde quando começamos com ficarmos guardados em casa. E eu venho perguntando ao Senhor, não me deixe passar esse tempo de maneira somente qualquer. Eu preciso entender e compreender para mim o que diz esse tempo. E o que o Senhor está querendo dizer a respeito desse tempo também. E eu entendo que esse tempo é um tempo de juízo de Deus, né? Para todo o globo terra. Deus mexeu com toda a estrutura, mas a palavra que o Senhor me deu nos prova e nos garante que no juízo de Deus nós estamos também cobertos da sua misericórdia, do seu favor. Nós temos um instrumento lindo de, através desse instrumento que é a oração, da nossa postura em Deus, podermos reverter tudo, podemos viver bonança, podemos recriar, reviver experiências novas. Então, a experiência deste homem que eu vou dizer, que é um profeta Jeremias, ele me alimenta nesse período. Eu quero que você que está aí me acompanhando, beijo Gel. Gel é uma novinha na fé, cheia de experiência para contar. Está aí também. Um abraço a todos os meus amigos e irmãos que estão aí presentes. E eu sei que essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela também vai falar com você, assim como tem falado comigo. Está em Lamentações 3, o versículo 24, 25 e 26. Eu gosto muito dessa versão. Da NVI também é um tanto diferente e é gostosa de entender. E diz assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, cuja aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo. Eu gosto da versão NVI que ela diz, é bom esperar em silêncio a salvação do Senhor. E a gente começa a entender que essa palavra de Jeremias, que é um lamento, ela é tão atual para a gente, né? Jeremias, que foi profeta, naquele tempo ele gritou, ele foi usado como boca de Deus, como profeta de Deus a Jerusalém, para dizer a respeito do seu pecado, dos seus erros. E durante 40 anos ele anunciou para que eles se arrependessem. 40 anos, bastante tempo para ter uma consciência do que deve retroceder. E todo esse tempo passou. E Jerusalém continuou sem entender que deveria se arrepender, que deveria voltar àquilo que o Senhor, o Deus dela, havia dito e confiar somente nele. Jerusalém se perdeu porque entendeu que estava muito convicta, além dos seus erros e pecados, de que as suas alianças feitas com nações pelos seus tratados lhe garantiam firmeza e se esqueceu do que o seu Deus tinha dito sobre ela, das suas promessas. E a gente, às vezes, é assim também. E era muito mais sustentável a Jerusalém entender que ela tinha nações aliadas, né, com tratados sólidos que poderiam lhe dar um bem-estar e segurança e poder. E essa foi a derrocada de Jerusalém. E todo esse tempo que Jeremias anunciou, ele foi testemunho ocular. No início de Lamentações é muito claro, acho que no capítulo 2 diz sobre isso. Jerusalém foi destruída pelos caldeus, e os caldeus, eles eram perversos em suas ações. Eles pegavam crianças e arremessavam nos muros e matavam crianças na frente de suas mães. Crianças de colo,
elas eram comidas pelas suas próprias mães também. O templo do Senhor foi destruído. As pessoas eram mortas na rua a fio da espada. Jeremias viu virgens sendo estupradas nas praças. Jeremias viu a fome. Jeremias viu quando as pessoas trocavam seus pertences a fim de comprar alimento para poder se manter de pé. Eu percebo que talvez ele pensasse, se tivessem ouvido a voz do Senhor, talvez não estivesse experimentando esses juízos de Deus. Não é? Então Jeremias, com tudo aquilo que ele viu, com todo o caos que ele presenciou, ele decidiu não colocar os olhos no caos, porque havia uma esperança dentro dele. E aí ele diz assim, digo a mim mesmo. Aí ele começa a se lamentar, e é inteligente a postura dele, que até a psicologia diz, você começa a conversar com você mesmo, né? E aí, conversando consigo mesmo, é até um método de poder disciplinar o seu pensamento e direcionar como você deve ficar de pé e compreender a ação daquele que governa a sua vida. E à medida que ele se questionava, ele dizia, porque a minha porção é o Senhor. E ele diz assim, portanto, porei nele a minha esperança. Eu gosto da NVI que ela diz assim, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quando ele entende que a alma dele está perturbada, porque a alma é que se relaciona com os sentimentos, com a vida que a gente vive aqui, com as tristezas, com as alegrias, com as amarguras, com decepções, não é? Com perdas. É a nossa alma que é tocada nisso. Ela que sofre, ela que chora. E ele começou didaticamente a perguntar a si mesmo, por que está batida a minha alma? Assim como o salmista fez, e você falou sobre isso já na introdução dessa live, não foi? Eu entendi que é um propósito de Deus, sim, nessa fala hoje. E essa fala reafirma a confiança que ele tinha em Deus. Reafirmava a Davi também a confiança que ele tinha em Deus. E ele diz, a minha porção é o Senhor, ou seja, o meu alimento. Quem eu desejo tirar, extrair de importante para me alimentar neste tempo de caos, de desesperança para muitos. Para mim, aquilo que eu escolho, que eu decido viver, o que me basta é o Senhor. Ele é a minha herança. Tem um texto lindo que diz em Salmo 16, que diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Tu és a estaca de sustentação. Tu és a coluna da minha sorte. Quando muitos dizem não, que você venceu algo por sorte, a sua sorte é o Senhor. Ele é a sua grande porção. É Ele que nutre a nossa alma. Ele, só Ele, somente Ele nos basta. E exatamente isso que Jeremias compreende. Em tempos de caos, de desesperança, onde tudo corroborava para que ele se desesperasse. E ele estava abatido, sim, emocionalmente. Talvez como muitos hoje estão. E olha que nós não estamos ainda nem vivendo algo tão trágico quanto Jeremias presenciou. Mas o que ele me diz, através desse texto, é que eu posso também confiar. Eu posso disciplinar a minha alma e dizer, tenha esperança. Porque a esperança, no significado de um dicionário comum, é âncora, é sustentação, é algo que se firma, onde é sólido, onde nada vai se perder. E Hebreus diz muito isso, dizia ao povo de Israel. Sabe o que? Eu gosto muito desse texto de Hebreus 6,19, que ele diz assim, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, sendo o precursor, entrou por nós. A âncora da alma é a nossa esperança. E a Bíblia diz em Hebreus 6,19 que ela é segura e firme. Ela não é oscilante. Ela existe porque ela é quem me dá o equilíbrio.
A gente escuta tanto falar, e a Bíblia diz sobre o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de moderação, de equilíbrio, não é? E é baseado nessa palavra. A palavra é o nosso alimento diário. E ela tem que ter efeito sobre nós, exatamente em tempos como esse. E eu me lembro do apóstolo Paulo, que ele dizia, sempre que ele começava as cartas direcionadas a Timóteo, todos aqueles que ele direcionava a respeito da fé, da persistência em quem é Deus, ele começava as cartas dizendo assim: por ordem de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa esperança. É uma esperança viva. E aí eu acho lindo também que se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas nessa vida, 1 Coríntios diz, através da boca do apóstolo Paulo, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então nós não podemos nos apequenar diante da crise. O juízo de Deus está aí sim. Esse é o tempo de conhecermos a palavra, Isaías, Apocalipse, as primeiras cartas, principalmente até o capítulo 6 de Apocalipse. Joel, nós entendemos que é o juízo de Deus. Mas no juízo de Deus, a graça e favor e a misericórdia. A história de Jeremias diz isso. E o gostoso disso tudo é que a esperança, ela não é vazia. Vamos sim esperançar. Vamos sim. Mas com fundamento nessa palavra, que é a nossa base de sustentação. É o Senhor que está conosco. Não é uma esperança vazia, mas é uma esperança cheia de expectativa. Não com base em palavras de efeito, mas com base na palavra que tem vida. A Bíblia diz que ela cumpre, ela vem e ela cumpre o propósito pelo qual ela foi colocada para que cumprisse. E é nessa palavra que eu preciso confiar. Não é em pensamento positivo, não. É recordando, como o próprio profeta disse no texto anterior, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Quando você estiver duvidando da esperança por olhar o caos, por ouvir notícias más, creia que essa palavra tem poder. Ela não está escrita aqui apenas para que carreguemos durante a nossa vida embaixo do braço, ou hoje olhando na tela de um celular ou de computador. Mas ela tem poder, ela tem efeito. E o que sustenta a nossa vida hoje, e o que sustentou Jeremias, foi confiar nesse Deus e saber que ele existia e que ele professava a respeito da perdição de Jerusalém, do seu pecado, mas ele sabia quem era Deus. E quando ele contemplou aquilo tudo, ele se apegou na promessa. Ele disse, mas a minha porção é o Senhor. Eu não vou me desesperar. Diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Bom é o Senhor. E no juízo de Deus, eu tenho uma outra história interessante, estudando o texto de Jeremias, entendendo sobre o juízo de Deus, que me lembra também que no juízo de Deus eu posso clamar, e ele pode retroceder a sua mão. Eu posso não impedir o juízo de Deus, mas eu posso clamar e dizer, Senhor, nós não suportamos mais. Até quando vai se estender essa situação? Até quando eu vou viver em quarentena? Até quando? Até quando eu vou precisar estar vivendo este comércio que está se ruindo a cada dia? Até quando? Cabe-nos uma oportunidade, cabe-nos um entendimento, nós podemos clamar ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus que governa todo o globo terra, e ele pode retroceder, sim, no seu juízo e ter misericórdia de nós. Aí eu me lembro da história de Davi, em 1 Crônicas 21. Davi resolve fazer um recenseamento para saber os soldados que ele tinha e armados, quando ele poderia contar para a sua guerra. Ele estava se achando muito poderoso, porque ele estava apegado aos números que ele podia ter. E ele faz esse recenseamento, ele é aconselhado ainda por Joabe, mas ele não quer ouvir conselho. Ele quer fazer aquilo que veio na sua mente. Ele estava se achando tão dono de si. E Davi, sendo um homem de Deus, a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele também errou. Mas Davi, quando contou, percebeu que ele errou na medida.
percebeu que o seu orgulho, a sua prepotência, ele pecou contra Deus a respeito do seu posicionamento. E assim como Jerusalém, que achou que o seu potencial de conquista estava nos tratados, nas ações que tinha sobre ela, negócios, ele feriu o princípio de Deus. Mas Davi, consciente do seu erro, ele recorre a quem ele confia, em quem ele crê. E ele se prostrou diante do Senhor e ele entendeu, eu vou logo oferecer um sacrifício ao meu Deus. Edificou um holocausto a ele. E o Senhor recebeu a sua oração, o seu sacrifício. E o Senhor deu ordem ao anjo para que não mais descesse a espada, que cessasse ali. Porque ele tinha escolhido das 3 opções de justiça de Deus, das pragas que viriam sobre ele, sobre aquele povo inocente. E ele viu que a inocência do povo era tão grande que eles estavam sofrendo em função do pecado de Davi. E ele soube, ele pensou que naquele momento o que poderia fazer recuar diante do juízo de Deus? A misericórdia. O Deus que eu amo, ele é misericordioso, eis se ele se lembrou. E aí, à medida que ele se prostra diante do Senhor, o Senhor retira a sua mão. Eu até postei no meu history esses dias, que como conciliamos a misericórdia de Deus com o juízo. A misericórdia de Deus é maior do que seu juízo. No entanto, a misericórdia de Deus só entra em vigor quando a gente entende que somos merecedores do juízo. Porque todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. E Ele, com seu favor misericordioso, nos comprou, nos redimiu. E se somos alguma coisa, e se fazemos alguma coisa, é por causa dEle. O machado é emprestado. O dom é dEle. Nós apenas existimos por sua graça e misericórdia. E essa misericórdia diante da justiça não nos faz viver esquecidos. O Senhor contempla toda a nossa postura diante dele. E eu começo a pensar, e o que eu posso pensar a respeito deste tempo? Este tempo que nós estamos vivendo hoje, ele vai passar. Ele é justiça de Deus. Mas eu aprendi com Davi, com Jeremias, que a minha porção é o Senhor. Ele só me basta. Eu não posso apenas olhar o caos e me ver contida em casa e achar que apenas isso é só um estarretio das atividades comuns. Tem algum objetivo de Deus no juízo? O Senhor está bradando, Ele está falando de alguma forma, Ele está chamando a nossa atenção. É cumprimento da promessa dEle, é cumprimento da sua profecia, é cumprimento de todo um tempo de fim. Sim, é juízo de Deus, mas eu posso clamar. Eu tenho um argumento maravilhoso. Eu tenho uma ferramenta de intimidade com Ele. E é essa intimidade que Ele quer nos atrair nesse tempo. Aí eu começo a pensar, eu não posso passar esse tempo, sair dele daqui a um mês ou uma semana, da mesma forma que tudo começou. Eu não posso ter a mente de inércio. Eu não posso deixar de ter proveito nesse tempo. E uma experiência que está sendo hoje universal. Deus parou todo o globo e disse, eu sou Deus. E de alguma forma, Ele precisa falar conosco. Ele precisa nos tocar desse tempo. É um tempo onde eu preciso mergulhar nas Escrituras e saber que as coisas estão sendo construídas e a gente está desapercebido. Porque enquanto isso, que a gente está só pensando em um vírus, em uma reclusão, existe pavor lá fora. Existem construções de fim, de governo único, né? De chip para poder trazer um aparente equilíbrio, de impedimento, de que pessoas tenham acesso à palavra. Todo esse tempo, ele apenas parece que é um tempo de férias, mas não é férias. Nesse tempo, eu não posso apenas pensar no pão que perece. Há muita desolação já acontecendo, pessoas estão com dificuldades sim financeiras, mas o Senhor, esse Deus que Ele é total e pleno, Ele por sua misericórdia, Ele não apenas olha uma situação e esquece a outra, não. Ele olha o todo e Ele atende e assiste aqueles que são dele.
A Bíblia diz, por essa palavra que o Senhor nos trouxe hoje, que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, eu converso com a minha alma, eu vou esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, minha alma. Busca a ele. Se eu buscar a ele, se eu entender que ele é Senhor da minha vida, que ele dá ordem a meu respeito, de que a sua palavra é fiel independente da circunstância, de que nesse tempo eu não vou morrer de fome porque ele dá aos seus amados enquanto dorme. Nesse tempo, eu preciso me despertar para aquilo que ele realmente quer que eu entenda. Não apenas pensar no meu estômago, mas entender o que é que ele precisa de mim. Eu preciso entender o meu próximo, atendê-lo, assisti-lo, viver o verdadeiro jejum, viver o que de fato é o cristianismo falado, mas agora tem que ser vivido. É um tempo de nos atentarmos para a provisão que vem do Senhor, porque Ele sabe onde a gente mora, Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe a palavra de consolo que eu preciso ter, mas eu não posso ficar dispersa nesse tempo. E este tempo também diz a respeito de arrependimento, como Jeremias gritou durante 40 anos. E há algo que eu preciso entender neste tempo, que o justo não ficará desamparado. Há algo maior para vivermos nesse tempo, que nos compromete para a eternidade. Uma mente ociosa não combina conosco. Uma mente ociosa não combina com este tempo. E como é que eu vejo este tempo para mim? Eu vejo esse tempo para nós como a Páscoa verdadeira. Você já leu o texto da Páscoa? Eu deixei aqui marcado para que a gente possa compartilhar um pouco. E é bem rápido, eu não quero mais me estender. Não sei quanto tempo eu terei ainda. Mas o Senhor, Ele quer nos libertar deste tempo diferentes, transformados. Eu não quero passar esse tempo sem receber do Senhor uma visão ampliada, algo novo que Ele tenha a me dar, um dom que eu ainda não recebi, enxergar quem convive comigo de uma maneira que eu nunca enxerguei, servir como eu nunca servi antes. Eu não posso ter a mente de inércia, eu não posso passar esse tempo com a mente vazia, sentada apenas vendo Netflix e comendo pipoca. Eu preciso saber que o tempo de descontração não é a minha distração. Eu preciso entender o que o Senhor está me dizendo nesse tempo. Aonde Jeremias entendeu que havia justiça de Deus e havia misericórdia. Davi entendeu que havia justiça de Deus e havia misericórdia. Porque este Deus continua com sua misericórdia estendida sobre nós. E aí a justiça de Deus que está lá fora estava também no arraial. E eu entendo sobre o texto da Páscoa que você quiser ler comigo. Em Êxodo 12, o Senhor disse ao povo dele, em Êxodo 12, versículo 13, estejam prontos para saírem. Estejam preparados para saírem. E para comer, eles deveriam estar já vestidos, porque a saída poderia ser a qualquer momento. E eu sinto que este tempo é exatamente assim para a gente. Qualquer momento isso vai cessar. Qualquer momento, mas existe algo maior do que a fome que Ele pode matar, do que a porta que Ele pode abrir. Existe algo maior que Ele quer nos dizer nesse tempo. Aí Ele diz, aqui no versículo 13, ao comerem estejam prontos para sair. Aí Ele diz, cinto no lugar. O cinto de vocês deve estar no lugar. Deve estar cingidos pela palavra. Os cintos de vocês devem estar já no lugar. Vocês devem estar cingidos pela palavra, porque essa palavra é que te faz entender que a sua porção é o Senhor. E você não vai morrer nesse contexto. A justiça está lá fora, mas o Senhor está te dando livramento. O Senhor está te alimentando. E depois você para ler esse texto. E o Senhor disse que era um cordeiro para cada família. Vocês serão alimentados, haverá a graça de Deus, o favor de Deus. Mas Ele tem uma ordem detalhada. Deus é muito criterioso. E Ele diz assim, coloque o cinto no lugar. Depois Ele diz assim, coloque as sandálias nos pés.
As sandálias, para mim, significa exatamente a proteção nos pés, porque a caminhada ainda é longa pela frente. Ainda tem uma estrada para percorrer. E a gente não pode estar pensando somente naquilo que a gente perdeu, talvez, nesse tempo. Deus é poderoso para fazer muito mais. E toda perda neste tempo está sendo de Deus uma ação de grande valor. Nós devemos estar percebendo que a perda desse tempo não é prejuízo. Deus está dando estratégias novas a muita gente. Deus está reinventando situações, reiniciando, resetando, dando um novo início, com estratégia nova. E ele diz assim, e cajado nas mãos. Porque cajado é a autoridade de Deus. Porque vocês vão sair deste lugar, desse cativeiro. E o texto termina no versículo 13 dizendo assim, esta é a Páscoa do Senhor. E eu quero dizer a vocês, estejam percebidos, essa tem que ser a nossa Páscoa. Este tempo tem que valer a pena para nós. Este tempo tem que ser para a gente exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado nas mãos. Para que saiamos do lugar, segundo a sua ordem, cumprindo o seu propósito, não com mente vazia, nem tampouco cheia de dor e amargura, mas com a mente cheia de quem é aquele que nós servimos e cremos. Ele é suficiente para nós, ele é a nossa porção, ele é que nos alimenta de dia e de noite. Como o cervo brama por águas, assim suspira a nossa alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. E ele seria incapaz de me suprir emocionalmente, de nos carregar, de nos abrir a visão, nos ampliar. E depois esquecer que a gente precisa de porta aberta, de pão. Isso é muito pequeno. Ele disse aos discípulos, o que você sente agora, vocês não entendem, mas vão entender depois. Eu vou preparar lugar para vocês. E o lugar que ele foi preparar, talvez a gente esteja pensando muito assim, é depois ainda que eu partir. Mas o tempo chamado eternidade é muito maior do que este tempo aqui presente. E é este o equívoco da humanidade. Enquanto a Europa, os Estados Unidos e outras nações, a nossa nação, está presa em política, entendendo quem é que governa, quem é que tem, não depende de Deus, porque a força está no seu braço. E assim aconteceu com Davi, e assim aconteceu com Jerusalém, quando achou que estava certa do seu poderio. Deus está dizendo a nós, não tenha medo deste tempo. Coloque o cinto no lugar. Coloque a sandália nos pés. Cajado na mão. Comam apressadamente, diz o texto. Remi o tempo. Estejam atentos, lúcidos a tudo que está ocorrendo. Não fique bobalhado achando que as notícias que vêm, as coisas que estão ocorrendo, elas são para que você se embriague com elas. Não. Decida como Deuteronômio 30, 19 diz. Eu decidi escolher a vida. Jeremias escolheu viver. Escolha viver. Deuteronômio 30, 19, o Senhor disse que colocou diante de nós como testemunho o céu e a terra. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele dá um conselho, mas eu digo a vocês, escolham a vida para que viva você e a sua descendência. Há uma escolha a se fazer nesse tempo. Eu não quero sair desse tempo como eu entrei. Porque para mim este tempo é uma aparente desarrumação, mas para que Deus mexa em toda a estrutura global. Mexa na economia. Coloque evidente pessoas que estão esquecidas. Arrume projetos. Deus está dando criatividade a muita gente. Neste lugar secreto chamado lugar de oração. Deus está reinventando, que é um termo até da psicologia, você se reinventar, não é isso? Mas a palavra de Deus é confiança em Deus, que a nossa porção nos dá a capacidade de nos reinventar, ressignificar, de nos entender que em Deus eu consigo avançar, mas Ele manda nos revestir dessa forma, comer apressadamente, porque seremos livres deste cativeiro. Porém, temos uma estrada a percorrer, temos Canaã a conquistar. Temos a terra prometida, a eternidade, que é a nossa Canaã.
Nós estamos caminhando. E enquanto caminhamos, Ele avaliza os nossos passos. Nós não podemos nos perder no caminho por achar como aconteceu nos dias de Noé, que as pessoas tinham uma vida normal. Casavam-se e davam-se em casamento. Eles viviam uma vida de distração. Entenda que eu disse que distração não é o que a gente faz em família brincando, armando um jogo, aproveitando um filme gostoso. Mas eu tenho dito aqui, na minha casa, é uma fala de todos nós. Não vamos assistir nem que seja uma comédia que não nos traga um entendimento de alegria, nos alimente a alma e nos faça bem. Para que a nossa mente esteja apta para entender a ordem de Deus, como Ele disse ao seu povo. Calce as sandálias, coloque o cinto no lugar, coloque o cajado na mão. Porque vocês não são necios, vocês não vão andar cambaleando. Vocês vão ter os pés firmes. Foi o que o Senhor disse no cântico de Ana. Aleluia. Ana, quando recebeu os filhos nos braços, ela disse: a minha alma exulta ao Senhor. E ela disse assim: o arco do forte foi quebrado. E aquele que anda cambaleando, agora, tem os pés firmes. Amém. Quem um dia foi fruto de deboche, vai ter resposta de Deus se posicionar em Deus. Quem achou que não havia mais perspectiva de vida, porque achou que agora praticamente quebrou nesse tempo, o Senhor tem nova história. O Senhor dá significado. A porção que Jeremias gritava e gemia e chorava, porque lamentação não é apenas chorar, é um lamento em voz alta. É esse entendimento que a gente tem que ter. Quando a aflição chegar, quando pensarmos que estamos sós, há um quarto nos aguardando em nossa casa, e Ele diz: fecha a porta do teu quarto, o Deus que te vê em secreto te ouvirá. Há uma arma poderosa que é a oração. Há um lugar de adoração, que é a nossa entrega sincera, o nosso fruto dos lábios, a nossa vida entrega totalmente a Ele, o nosso culto racional que agrada a Deus. Nós não podemos mais terminar esse tempo sendo as mesmas pessoas. O juízo de Deus está lá fora, mas a misericórdia nos cobre. O favor de Deus está aí. Ele nos contempla, Ele contempla as intenções do nosso coração. E eu termino essa fala dizendo aquilo que o Senhor comunica a mim, na minha própria história. Eu vejo esse tempo como fosse uma grande poeira de algo que foi desconstruído. E a pedagogia diz que somente para se edificar um entendimento e algo sólido, um raciocínio, precisa desconstruir. Esse tempo está desconstruindo muita fortaleza, muito entendimento de que a gente achava que era certo. E para quem está percebido, Deus está dando uma visão ampliada. Deus está dando sonhos, visões. Deus está dando na palavra a revelação que você nunca teve. E esse entendimento que a gente tem que ter em Deus. Deus me mostra na palavra sem ninguém me dizer nada. Algo que eu nunca olhei e percebi. Se revela para mim. Fala comigo no ouvido com a voz como eu nunca ouvi. Eu ouvi tanta gente contar essa experiência. Quem sabe Deus pode fazer conosco nesse tempo. Deus está começando a gerenciar a nossa vida se a gente começa a entregar a Ele. E aí tem muita gente que agora eu estou vendo, muita gente sim se perdendo no tempo. Se embaraçando, porque percebeu que só era cristão quando tinha templo. Quando as coisas estavam normais. Mas hoje nós temos que ser em Deus, na nossa intimidade. E Ele está querendo nos revelar os seus tesouros escondidos. E nós seremos livres. Porque é muito pequeno se resumisse aqui. A eternidade nos espera. E temos uma Canaã para conquistar. Um beijo. Deus abençoe. Meu coração está muito alegre. Todos que estão na live estão muito felizes com a tua presença. Com a sua presença, amém, com a palavra que o Senhor trouxe a nós nessa tarde. E não vai ficar só nessa. Os corações subiram, como diz Edinho. E a gente está aí, ó. Todo mundo querendo te ouvir mais. O tempo nosso aqui é cruel, acabando. Mas que nessa tarde o Senhor alcance os nossos corações. Né? E que possamos cada dia mais almejar o Senhor. A presença do Senhor. Amém. Ele é a nossa porção.
Vou orar e a gente vai encerrar nossa live. Amém. Nós só temos 12 minutinhos, 10 segundos. 10 segundos. Que Deus abençoe.